Papai, me ajude! Ela vai me bater de novo. O grito desesperado de uma menina ecoou pela rua nobre do Rio de Janeiro no exato momento em que Alexandre Ribeiro, de 45 anos, descia do táxi em frente à sua mansão. O empresário bilionário do setor imobiliário acabara de voltar da China, um dia antes do previsto, ansioso para surpreender sua esposa Sofia e sua filha Lúcia, de 5 anos. Mas quem o surpreendeu foi a cena de horror diante dos seus olhos. Uma menininha sentada, descalça na calçada molhada, recolhendo pedrinhas coloridas dos poços de chuva. Seu vestidinho amarelo, que um dia foi bonito, agora estava sujo de lama e rasgado na barra. Os cabelos embaraçados grudavam no rostinho magro e ela abraçava com força um ursinho de pelúcia marrom sem um olho. Era a Lúcia, de 5 anos, e ela estava completamente sozinha em uma das ruas mais nobres do bairro. Lúcia chamou incrédulo. A menina ergueu os olhos grandes e se assustou. Por um segundo pareceu não reconhecê-lo. Então seus lábios tremeram e ela soltou as pedrinhas correndo trôpega em sua direção. Papai, papai, você voltou! Alexandre a pegou no colo e sentiu um choque percorrer seu corpo. Lúcia estava esquelética. Seus bracinhos eram só pele e osso, e ela cheirava a urina e sujeira. O vestidinho estava molhado de chuva e suor, grudado no corpinho magro. Meu amor, o que você está fazendo aqui fora, sozinha? Onde está a Sofia? Lúcia enterrou o rostinho no pescoço do pai, tremendo violentamente. A tia Sofia disse que você morreu no avião. Disse que nunca mais ia voltar para me buscar. Alexandre sentiu o coração acelerar, olhou para sua mansão e notou que todas as cortinas estavam fechadas, mas havia música tocando lá dentro, música alta e vozes. Lúcia, desde quando você está aqui fora? Desde ontem de manhã, papai. A tia Sofia me mandou ficar no jardim, mas tive medo quando escureceu. Então, vim para frente para te esperar. Desde ontem você dormiu na rua. A menina assentiu com a cabeça, ainda tremendo. Alexandre reparou que seus pezinhos descalços estavam roxos de frio e cheios de pequenos cortes. Havia marcas estranhas em seus braços, como se alguém a tivesse segurado com muita força. Carregou a filha até a porta da frente e usou a chave para entrar. O som que o atingiu foi como um soco no estômago. Risadas altas, música eletrônica, barulho de copos batendo, cheiro forte de álcool e perfume masculino. A sala de estar irreconhecível. Havia copos sujos por toda parte, garrafas vazias de champanhe, cinzeiros cheios, roupas espalhadas pelo chão, uma camisa social, uma gravata cara, um terno de grife italiana. Que diabos! Murmurou Alexandre. Lúcia se encolheu ainda mais em seus braços. Os tios estão brincando com a tia Sofia lá em cima. Fazem muito barulho quando brincam. Alexandre subiu as escadas devagar, cada degrau revelando mais sons perturbadores vindos do seu quarto. Vozes masculinas, risadas e outros ruídos que o fizeram sentir náuseas. Parou em frente à porta do quarto. Estava entreaberta pela fresta. Viu sua esposa Sofia, de 28 anos, seminua na cama que dividiam há 1 ano. Havia 2 homens com ela, ambos bem mais velhos, bebendo champanhe e rindo alto. A cena era de uma obscenidade que Alexandre jamais imaginou possível em sua própria casa. Lúcia sussurrou em seu ouvido: Papai, posso entrar no meu quartinho agora? Estou com muito frio. Alexandre recuou da porta, o sangue fervendo em suas veias. Levou Lúcia para o seu quartinho no final do corredor e quase chorou ao ver o estado do ambiente. A cama estava desarrumada há dias. Havia pratos sujos com restos de comida estragada e o cheiro era terrível. Lúcia, quando foi a última vez que você tomou banho? Que comeu uma comida de verdade? A menina pensou, contando nos dedinhos magros. Acho que faz 5 dias. A tia Sofia disse que menina suja não pode entrar na casa quando tem visitas importantes. Alexandre
sentiu as pernas fraquejarem. 5 dias. Sua filha estava abandonada há 5 dias, enquanto sua esposa nem conseguia terminar o pensamento. E a senhora Maria? Onde está ela? Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. A senhora Maria foi embora chorando. Ela e a tia Sofia brigaram feio. A tia Sofia gritou coisas ruins para ela e disse que se contasse segredos para você, ia acontecer algo muito ruim comigo. Que tipo de segredos? Lúcia olhou com medo para a porta, como se Sofia pudesse aparecer a qualquer momento. Sobre os tios, que vêm brincar. A senhora Maria não gostava quando eles chegavam. Ela tentava me levar para dentro, mas a tia Sofia ficava brava e me mandava ficar lá fora até eles irem embora. Alexandre se ajoelhou em frente à filha, tentando controlar a raiva crescente. Quantos tios costumam vir? Às vezes 1, às vezes 2, às vezes mais. Chegam em carros grandes e bonitos. A tia Sofia fica muito feliz quando chegam. Se arruma toda bonitinha e cheirosa. E você ficava onde exatamente? No jardim, papai. Tinha que ficar quietinha, sem chorar, sem fazer barulho, se chorasse. A tia Sofia dizia que você ia ficar muito bravo comigo e nunca mais ia me buscar para passar os dias aqui. Alexandre lembrou que Lúcia não morava com ele em tempo integral. Após sua separação da mãe de Lúcia há 2 anos, a menina passava só alguns dias por semana em sua casa e em todos esses dias, aparentemente era torturada por Sofia. Filha, isso acontecia toda vez que você vinha ficar comigo. Sim, papai. Sempre que você viajava, os tios vinham. A tia Sofia dizia que era culpa minha, que se eu não existisse, ela podia receber os amigos em paz. As risadas vindas do quarto ficaram mais altas. Alexandre ouviu a voz de Sofia gritando de prazer exagerado, claramente forçado. Era uma encenação, um espetáculo. Lúcia tapou os ouvidos com as mãozinhas. Sempre fazem esse barulho, papai. Tenho medo de que estejam machucando a tia Sofia, mas depois ela fica muito feliz e conta dinheiro. Dinheiro. Sim, os tios sempre dão dinheiro para ela antes de ir embora. Muito dinheiro. Ela guarda em uma caixa debaixo da cama. Alexandre sentiu que estava descobrindo algo muito pior que uma simples traição conjugal. Sofia se prostituía em sua casa, usando sua ausência e traumatizando sua filha no processo. O som de vozes se aproximando fez Alexandre reagir rapidamente. Pegou Lúcia no colo e desceu para a cozinha. Abriu a geladeira procurando algo para a menina comer e encontrou só cerveja importada e restos estragados. Lúcia, o que você comeu esses dias? Às vezes a vizinha, a senhora Laura, deixa um sanduíche na porta quando me vê no jardim ou bebo água da mangueira. Alexandre preparou rapidamente um copo de leite morno com biscoitos que encontrou no armário. Lúcia bebeu com desespero, como alguém que estava desidratado há muito tempo. Passos desceram a escada, vozes masculinas se aproximaram da cozinha. Alexandre colocou Lúcia atrás de si, protegendo-a. 2 homens entraram na cozinha. Um parecia ter uns 50 anos, barrigudo, usando um roupão que Alexandre reconheceu como seu. O outro era mais jovem, musculoso, sem camisa. Quando viram Alexandre, paralisaram. Opa! Desculpa aí, amigo, disse o mais velho, claramente envergonhado. Sofia não disse que tinha marido. Como assim não disse? Alexandre tentou manter a voz calma para não assustar mais Lúcia. Amigo, pagamos para estar aqui. Ela nunca mencionou ser casada. Disse que a casa era dela. O homem mais jovem acrescentou. Sim, cara. Cobra uma grana preta justamente por receber na mansão de um milionário. Aumenta o status, sabe? Alexandre sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Vocês pagam? Claro, irmão. 100 cada um para passar a tarde. É caro, mas vale a pena. Essa casa é top. Sofia apareceu na cozinha usando só uma camisola transparente, os cabelos desgrenhados. Quando viu Alexandre, seu rosto empalideceu completamente. Alexandre? Que surpresa!
Você não tinha dito que ia voltar só hoje? Os dois homens perceberam a situação e começaram a se vestir rapidamente. Sofia, você não disse que era casada, garota? Isso é uma armadilha, reclamou o mais velho. Relaxem, gente, é só um mal-entendido. Sofia tentou controlar a situação. Mal-entendido. Alexandre a olhou com uma frieza que a fez tremer. Você está cobrando para se deitar com estranhos na minha casa, Sofia? Me deixa explicar. E minha filha? Onde estava minha filha enquanto vocês faziam isso? Lúcia saiu de trás do pai, ainda segurando o copo de leite. Oi, tia Sofia. O papai voltou. Você disse que ele tinha morrido, mas voltou. Sofia olhou para Lúcia com raiva mal disfarçada. Lúcia, vai para o seu quarto. Os adultos estão conversando, não? Disse Alexandre, puxando a filha para si. Ela fica comigo. Vocês dois saiam da minha casa agora. Os homens não perderam tempo. Terminaram de se vestir e saíram rapidamente, murmurando desculpas e reclamações sobre situação mal explicada. Alexandre ficou sozinho com Sofia e Lúcia na cozinha. O silêncio era tenso, cortante. Alexandre, posso explicar tudo? Sofia tentou se aproximar. Pode começar explicando desde quando transformou minha casa em um bordel. Não é exatamente assim. Então, como é? Lúcia puxou a calça do pai. Papai, a tia Sofia sempre dizia que eu não podia contar sobre os tios para você. Disse que se contasse, você ia ficar muito bravo e nunca mais ia me deixar vir aqui. Alexandre se ajoelhou em frente à filha. Lúcia, o papai nunca vai ficar bravo com você. Pode me contar tudo sempre. A tia Sofia dizia que os tios gostavam de brincar em uma casa bonita como a nossa e que se eu interrompesse a brincadeira, eles iam embora. E ela ficava muito triste. E o que mais ela dizia? Que eu era uma menina ruim, porque você se separou da mamãe, por minha culpa, e que se eu não ficasse quietinha, você ia me dar para uma família que cuida melhor de crianças. Alexandre sentiu lágrimas nos olhos. Sua filhinha pequena havia sido torturada psicologicamente para calar sobre os crimes que ocorriam em sua própria casa. Sofia tentou uma última jogada. Alexandre, você nunca está em casa, sempre viajando, sempre trabalhando. Fico sozinha, preciso de companhia. Companhia que paga. Eu te dou tudo o que você quer, não é só dinheiro. Então, do quê? Sofia hesitou. Depois disse com uma frieza que cortou o ar. De liberdade, de fazer o que quero na minha vida. Não sou babá de menina alheia. Lúcia começou a chorar baixinho. Alexandre a pegou no colo e encarou Sofia com um ódio que ela jamais havia visto. Menina alheia, é minha filha. E daí? Não pedi que existisse. Casei com você, não com ela. O telefone fixo da cozinha tocou. Alexandre atendeu ainda fulminando Sofia com o olhar. Senhor Alexandre, era uma voz feminina conhecida. Aqui é a senhora Maria. Soube pelos vizinhos que o senhor voltou. Preciso falar muito com o senhor. É sobre Lúcia. Alexandre olhou para Sofia, que havia empalidecido ainda mais. Senhora Maria, onde a senhora está? Estou aqui na casa da minha irmã no bairro. Senhor Alexandre, tenho provas de tudo o que aconteceu nessa casa, tudo o que fizeram com a sua filha. Sofia tentou pegar o telefone, mas Alexandre a afastou. Que tipo de provas, senhora Maria? Fotos, senhor, gravações. Documentei tudo antes de me mandar embora, embora soubesse que um dia o senhor ia precisar saber a verdade. Alexandre sorriu pela primeira vez desde que chegou em casa. A guerra estava apenas começando. Alexandre levou Lúcia para o seu escritório, longe do quarto contaminado que dividia com Sofia. A menina estava exausta, mas seus olhos grandes permaneciam vigilantes, como se temesse que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Papai, a tia Sofia vai ficar brava se eu dormir no seu escritório. Não, minha filha. Você vai dormir onde eu disser e ninguém vai te incomodar. Alexandre improvisou uma cama no sofá de couro do escritório, cobrindo Lúcia com sua própria jaqueta.
Ela abraçou o ursinho marrom com força e sussurrou: Papai, promete que não vai deixar a tia Sofia me trancar lá fora de novo? Prometo, Lúcia. Papai vai resolver tudo. Enquanto a menina adormecia, Alexandre observou seu rostinho magro, as olheiras profundas, os lábios ressecados. Sua filha havia sido sistematicamente negligenciada e traumatizada, e ele nem suspeitava. A culpa pesava em seu peito como uma pedra. Desceu para a sala e encontrou Sofia tentando limpar os vestígios da orgia que havia ocorrido ali. Tinha trocado a camisola por um vestido recatado e recolhido os cabelos, tentando assumir uma postura de esposa inocente. Alexandre, precisamos conversar com calma. Você chegou em um momento ruim e tirou conclusões precipitadas. Conclusões precipitadas. Alexandre riu sem humor. Sofia, encontrei 2 homens pagando na minha cama. Que conclusão você tiraria? Olha, posso explicar tudo, mas primeiro você precisa entender que me sinto muito sozinha quando viaja. Sozinha ao ponto de cobrar 100 por programa. Sofia empalideceu. Como sabia os valores? Quem te contou isso? Os próprios clientes, Sofia. Eles mesmos me contaram que pagam caro para transar na casa de um milionário. Ela tentou uma abordagem diferente, se aproximando com os olhos cheios de lágrimas falsas. Alexandre, sei que fiz uma bobagem, mas estava desesperada, carente. Você nunca está em casa, nunca me dá atenção. E minha filha, onde ela ficava enquanto recebia seus clientes? Lúcia ficava brincando no jardim. As crianças gostam do ar livre, brincando no jardim durante tempestades, sem comida, sem água. Sofia hesitou. Como sabia tantos detalhes? Você está exagerando? Lúcia é dramática. Sempre inventa histórias para chamar atenção. Alexandre pegou o telefone fixo. Senhora Maria, é Alexandre Ribeiro. Preciso falar urgentemente com a senhora. Sofia tentou tirar o telefone da mão dele. Alexandre, não precisa envolver terceiros. É um problema nosso. Problema nosso. Você envolveu minha filha de 5 anos, Sofia. Deixou de ser só nosso. A voz da senhora Maria, do outro lado da linha, estava carregada de emoção. Senhor Alexandre, graças a Deus que voltou. Estava rezando todos os dias para que nada acontecesse com Lúcia. Senhora Maria, pode vir aqui? Preciso muito conversar com a senhora. Posso sim, senhor. Além disso, tenho algumas coisas importantes para mostrar ao senhor. Sofia ficou visivelmente nervosa. Que coisas, senhora Maria? Continuou no telefone. Senhor Alexandre, antes de ir aí, posso fazer uma pergunta? Lúcia, ela está bem? Está alimentada? Por que pergunta isso? Porque quando saí daí há 3 semanas, ela estava muito magrinha e a senhora Sofia tinha me proibido de dar comida sem autorização. Alexandre sentiu o sangue ferver. Proibido? Como disse que a menina estava mal acostumada e que precisava aprender a se controlar. Que menina mimada dá trabalho! Sofia gesticulou freneticamente para que Alexandre desligasse o telefone. Está mentindo. Maria sempre foi problemática. Senhora Maria continuou. Senhor Alexandre, a senhora pode estar ouvindo, mas preciso dizer a verdade. Documentei tudo o que acontecia nessa casa. Documentou como fotos, gravações, anotações. Sabia que um dia o senhor ia precisar saber a verdade. Alexandre olhou para Sofia, que estava pálida como um fantasma. Senhora Maria, pode vir agora? Já estou saindo, senhor. Moro aqui no bairro. Chego aí em 40 minutos. Depois de desligar, Alexandre encarou Sofia. O que você fez com a senhora Maria? Não fiz nada. Ela pediu para sair. Mentira. Pelo tom de voz dela, não foi pedido. Sofia tentou outra tática. Alexandre, Maria sempre teve ciúmes de mim. Desde o primeiro dia me tratou mal, como se eu fosse intrusa na sua casa. Ela trabalha aqui há 2 anos desde minha separação. Conhece Lúcia desde bebê. Exatamente. Acha que manda mais na sua filha que eu, e manda mesmo. Pelo menos não deixa minha filha passar fome na chuva. Sofia explodiu.
Lúcia não passou fome, é exagerada, sempre foi dramática. Dramática. Sofia, ela tem 5 anos. Está pesando menos que uma menina de 3. Alexandre subiu para verificar Lúcia e encontrou a menina acordada, sentada no sofá abraçando o ursinho. Tinha ouvido os gritos. Papai, a tia Sofia está brava comigo de novo. Não, filha, ela não está brava com você. Papai que está bravo com ela. Por quê? Alexandre se ajoelhou em frente à filha. Lúcia, pode me contar como era quando eu viajava? O que acontecia exatamente? A menina olhou nervosa para a porta. A tia Sofia pode ouvir. Não importa, pode dizer tudo para o papai. Lúcia respirou fundo. Quando você saía de casa, a tia Sofia ficava muito feliz. Cantava, se arrumava bonita, perfumava toda a casa e depois vinham os tios, em carros bonitos. Me mandava ir para o jardim e não podia voltar até eles irem embora, mesmo quando chovia. Mesmo quando chovia, papai. Uma vez, choveu muito forte e eu fiquei debaixo da árvore grande. Fiquei toda molhada e com frio. Alexandre sentiu o coração se partir. E a senhora Maria te ajudava? A senhora Maria tentava me levar para dentro quando a tia Sofia não via. Me dava comida escondida, cobertor, quando fazia frio. Por que escondida? Porque a tia Sofia ficava muito brava quando me ajudava. Dizia que a senhora Maria estava me mimando demais. E o que mais acontecia? Lúcia hesitou, olhando novamente para a porta. Os tios faziam barulhos estranhos lá em cima. Gritavam alto. A tia Sofia também gritava. Achava que estavam machucando ela, mas depois ela ficava muito feliz. Como sabia que ela ficava feliz? Porque contava dinheiro na cozinha depois que eles iam embora. Muito dinheiro. E guardava em uma caixa. Alexandre engoliu em seco. Sua filha tinha presenciado transações financeiras de prostituição. Lúcia, a tia Sofia dizia algo sobre você para os tios. Às vezes sim. Quando perguntavam de quem era a boneca no jardim, dizia que era uma vizinha que vinha brincar. Vizinha sim. Dizia que não morava aqui, que era só uma menina da rua, que vinha brincar às vezes. A crueldade das mentiras de Sofia era devastadora. Não só ocultou a existência de Lúcia para os clientes, mas a desumanizou completamente. E quando a senhora Maria foi-se embora, como foi? Lúcia começou a chorar. Brigaram feio, papai. A tia Sofia gritou coisas ruins para a senhora Maria e disse que, se contasse segredos, ia acontecer algo ruim comigo. Que tipo de coisa ruim? Não sei, papai. Mas a senhora Maria chorou muito e disse que ia te contar tudo. Aí a tia Sofia ficou mais brava ainda. A campainha tocou. Era a senhora Maria. Alexandre desceu com Lúcia no colo e abriu a porta para a mulher que cuidava da sua filha há 2 anos. Estava com uma bolsa grande e os olhos vermelhos de choro. Senhor Alexandre, como está magrinha a Lúcia? Meu Deus! Senhora Maria pegou a menina no colo e a abraçou com carinho. Lúcia se agarrou a ela como a uma tábua de salvação. Senhora Maria, senti tanto a sua falta. A tia Sofia disse que você nunca mais ia voltar. Voltei sim, minha querida. E agora vou contar tudo para o seu papai. Sofia apareceu na sala com uma postura defensiva. Maria, você não trabalha mais aqui? Não tem motivo para estar na minha casa. Sua casa. Senhora Maria riu com amargura. Sofia, essa casa é do senhor Alexandre e tenho todo o direito de estar aqui se ele me convidou. Alexandre levou todos para a sala de estar. Senhora Maria, me conte tudo o que aconteceu. A empregada abriu a bolsa e tirou um caderno velho, um celular antigo e algumas fotografias. Senhor Alexandre, comecei a desconfiar das coisas quando o senhor começou a viajar mais. A senhora Sofia mudou completamente de comportamento. Mudou como ficava eufórica quando sabia que o senhor ia viajar. Começou a receber ligações estranhas, conversas baixinho, sempre mandando Lúcia sair de perto. Sofia interferiu. Isso é normal. Tenho direito à privacidade.
Senhora Maria continuou. Depois começaram a chegar os homens, sempre homens diferentes, carros caros e sempre com a mesma rotina. Lúcia era mandada para o jardim. A senhora documentou isso? Sim, senhor. Primeiro só anotei no caderno datas, horários, descrições dos homens e carros. Mostrou o caderno com páginas e páginas de anotações detalhadas. Olha aqui, dia 20 de abril. Homem gordo, BMW preto. Chegou às 2 da tarde. Saiu às 5h30. Lúcia ficou no jardim das 2 às 6, sem comer. Alexandre folheou o caderno. Havia centenas de anotações semelhantes. E as fotos. Senhora Maria mostrou fotos tiradas discretamente da janela da cozinha. Lúcia sozinha no jardim, durante uma tempestade encolhida, debaixo de uma árvore. Lúcia bebendo água diretamente da mangueira do jardim. Lúcia dormindo no chão frio, abraçada ao ursinho. Meu Deus! Alexandre mal conseguia olhar. Tem mais, senhor! Quando comecei a protestar, a senhora Sofia ficou agressiva. Agressiva? Como? Me proibiu de dar comida para Lúcia sem autorização dela. Disse que a menina estava mal acostumada e precisava aprender disciplina. E a senhora obedeceu. Não, senhor. Continuei cuidando da menina escondido. Levava sanduíche e água. Manta quando fazia frio. Sofia explodiu. Você estava sabotando minha autoridade. Sou a madrasta dela. Autoridade. Senhora Maria se virou para ela com raiva. Que autoridade deixar uma menina passar fome? Alexandre interferiu. Senhora Maria, e as gravações? A empregada pegou o celular velho. Quando começaram as ameaças, decidi gravar as conversas. Apertou o play. A voz de Sofia ecoou na sala. Maria, se continuar mimando essa pirralha, vou te mandar embora e ainda inventar que você estava roubando. Outra gravação. Essa menina não pode interromper meu trabalho. Se fizer barulho quando estou com clientes, juro que ponho ela para fora de casa. Alexandre sentiu náuseas. O trabalho de Sofia era prostituição. Tem mais? Muito mais, senhor. Inclusive, falando dos preços, a voz de Sofia novamente. 100 por programa, 3.000 se quiser fantasia especial e 5.000 se quiser gravar vídeo na cama do marido milionário. Alexandre fechou os punhos. Sua intimidade conjugal estava sendo comercializada. Senhora Maria continuou. E tem essa aqui, senhor, que foi quando decidi que tinha que contar tudo para o senhor. Nova gravação. Sofia no telefone com alguém. A pirralha está ficando inconveniente. Está crescendo e entendendo as coisas. Vou ter que dar um jeito definitivo nela. A voz de uma mulher desconhecida faz como eu fiz com o meu enteado. Inventa que tem problema mental e interna em uma clínica. Aí você fica livre. É uma boa ideia. Menina internada não incomoda mais ninguém. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alexandre olhou para Lúcia, que estava ouvindo tudo sem entender completamente, mas percebendo a tensão. Você ia internar minha filha? Perguntou, com a voz trêmula. Sofia tentou negar. Isso estava fora de contexto. Que contexto, Sofia? Alexandre, você precisa entender que Lúcia estava atrapalhando. Atrapalhando o quê? Meu trabalho, minha vida está sempre chorando, sempre grudenta. Alexandre respirou fundo, tentando se controlar na frente da filha. Senhora Maria, como foi mandada embora exatamente? Não fui mandada embora, senhor. Fui ameaçada. Ameaçada. Como? Disse que se contasse algo para o senhor, inventaria que eu estava abusando de Lúcia. Sofia gritou. Isso é mentira. Mentira! Senhora Maria pegou outra gravação. Maria, se abrir a boca, vou dizer para o meu marido e para a polícia que você estava tocando a menina de forma inadequada. Quem vão acreditar? Em mim ou em uma empregada? Alexandre se levantou com tanta raiva que Lúcia se assustou. Você ameaçou acusar a senhora Maria de pedofilia? Alexandre estava desesperada. Desesperada. Para quê? Para continuar teu bordel. Lúcia começou a chorar com os gritos. Senhora Maria a consolou. Calma, minha querida. Papai não está bravo com você.
Alexandre se ajoelhou em frente a Lúcia. Desculpa, filha. Papai não queria gritar. Você não tem culpa de nada, papai. Agora que a senhora Maria voltou, ela vai cuidar de mim de novo? Vai sim, minha filha. A senhora Maria nunca mais vai embora. Sofia tentou uma última jogada. Alexandre, podemos resolver isso em família? Não precisa de terceiros. Prometo que mudo, que paro com tudo. Parar com tudo, Sofia. Você não vai parar com nada. Vai me contar tudo nos mínimos detalhes. Contar o quê? Gente, me contem nos comentários de onde estão assistindo. Quero saber se essa história chegou a todo o Brasil, porque o que vem agora vai ser devastador. Quero saber quem são seus clientes. Quero saber como funciona esse esquema. Quero saber quem mais está envolvido. Sofia percebeu que não tinha mais saída. As provas eram avassaladoras. A testemunha era confiável e Alexandre estava determinado a descobrir tudo. E se não contar, então entrego tudo isso para a polícia e para a imprensa hoje mesmo e explica para sua família conservadora de São Paulo como a filhinha deles virou prostituta. Sofia empalideceu completamente. Sua família não sabia nada sobre sua vida dupla. Tá bem, conto. Mas promete que não me destrói completamente? Alexandre sorriu friamente. Sofia, você destruiu a inocência da minha filha. A traumatizou para proteger teu esquema sujo. Prometeu interná-la em um hospício para ter mais liberdade. Acha que merece piedade? Sofia engoliu em seco, percebendo que a guerra tinha apenas começado e ela estava perdendo. Alexandre levou Lúcia para o quarto de hóspedes, onde a senhora Maria havia preparado uma cama improvisada, com lençóis limpos e travesseiros macios. A menina estava emocionalmente exausta, mas seus olhos grandes permaneciam alertas, como se ainda temesse que algo ruim pudesse acontecer. Papai, a tia Sofia não vai gritar comigo mais. Não, não, minha filha. Ninguém vai gritar com você mais. Ajeitou as cobertas ao redor da menina e beijou sua testa. Lúcia segurou sua mão com força. Papai, promete que não vai viajar mais e me deixar sozinha? Prometo, meu amor. Papai vai ficar aqui cuidando de você. E a senhora Maria também vai ficar. Vai. Sim, a senhora Maria nunca mais vai embora. Lúcia sorriu pela primeira vez em semanas e fechou os olhos abraçando o ursinho marrom. Alexandre esperou que ela dormisse completamente antes de voltar para a sala, onde Sofia o aguardava sentada no sofá, com os braços cruzados em uma postura defensiva. Alexandre, antes de qualquer coisa, precisamos estabelecer algumas regras para essa conversa. Regras. Ele riu sem humor. Sofia, quem vai estabelecer regras? Aqui sou eu. Não vou falar nada sem garantias de que não vai fazer escândalo público. Garantias. Você quer garantias depois de transformar minha casa em um bordel e traumatizar minha filha? Sofia mudou de tática, assumindo uma postura mais sedutora. Alexandre, podemos resolver isso como adultos civilizados. Não precisa dessa agressividade toda. Ele a ignorou completamente e ligou discretamente o gravador do celular. Vamos começar do início. Quando exatamente começou essa sua atividade aqui em casa, Alexandre? Não gosto desse tom acusatório. Quando começou, Sofia, ela se assustou com o grito. 2 semanas depois do nosso casamento, você viajou para São Paulo naquele projeto de prédios residenciais. E como começou? Conta todos os detalhes. Sofia hesitou claramente, tentando calcular o que podia omitir. Eu conheci um homem em um restaurante. Que homem? Um empresário me reconheceu. Reconheceu como um longo silêncio. Alexandre percebeu que havia algo importante ali. Reconheceu como Sofia tinha sido minha cliente antes. Cliente, então, você já era prostituta antes de se casar comigo. Era acompanhante de luxo. É diferente. Diferente. Como? Acompanhantes de luxo não fazem programa na rua. Atendem empresários, políticos, homens de classe.
Alexandre sentiu o chão sumir sob seus pés. Desde quando trabalha como acompanhante? Desde os 19 anos. 19 anos. Sofia, você tem 28. São 9 anos de prostituição, 9 anos de trabalho honesto, sustentando minha família. Trabalho. Alexandre se levantou do sofá. E quando ia me contar? Nunca. Porque não era da sua conta. Meu passado é meu. Não era da minha conta, Sofia. Casei pensando que você era. Era o quê? Uma virgem? Uma santa? Era uma mulher honesta? Sofia explodiu. Honesta. Pelos seus padrões machistas, sempre fui honesta no meu trabalho. Alexandre voltou a se sentar, tentando processar a magnitude da traição. Continua contando. Esse empresário te reconheceu e aí ele disse que sentia minha falta, que pagaria qualquer valor por me ter de volta. E você aceitou? Não imediatamente, pensei por alguns dias. E o que te convenceu? O dinheiro. 3.000 por uma tarde. 3.000 para transar na minha casa. Alexandre, você nunca está em casa. Sempre trabalhando, sempre viajando. Fico sozinha nessa mansão enorme e você decidiu transformá-la em um bordel. Decidi aproveitar minha solidão de forma lucrativa. Alexandre balançou a cabeça incrédulo com o cinismo dela. E minha filha, onde ela ficava durante seus programas? Lúcia não morava aqui em tempo integral. Vinha só alguns dias por semana. E nos dias que vinha, Sofia desviou o olhar. Eu dava um jeito. Que jeito? Às vezes, mandava para a casa dos vizinhos. Às vezes, ela ficava brincando no jardim. Mesmo quando chovia, mesmo quando fazia frio. Alexandre, você está dramatizando. Dramatizando. Um barulho no andar de cima os interrompeu. Lúcia tinha acordado e descia as escadas esfregando os olhos. Papai, não consigo dormir. Vocês estão gritando de novo. Alexandre se ajoelhou e abraçou a filha. Desculpa, meu amor. Vem cá. Pode ficar aqui com o papai. Colocou Lúcia no seu colo, usando sua presença como proteção emocional para o que estava por vir. Sofia continua contando na frente da Lúcia. Até ela tem direito de saber a verdade sobre o que aconteceu com ela. Sofia ficou visivelmente desconfortável. Alexandre, não é apropriado discutir isso na frente de uma criança. Não foi apropriado trancar essa criança no jardim enquanto vendia o corpo na minha cama. Lúcia olhou confusa para o pai. Papai, o que significa vender o corpo? Alexandre respirou fundo. Filha, significa que a tia Sofia fazia coisas muito feias com homens estranhos aqui em casa. Que tipo de coisas feias? Coisas que te machucavam. Por isso, te mandava ficar lá fora. Lúcia se virou para Sofia. Tia Sofia, por que fazia coisas que me machucavam? Sofia não conseguiu responder, desviando o olhar da menina. Alexandre continuou. Quantos homens vinham aqui, Sofia? Alexandre, não precisa de detalhes. Quantos? Variava. Às vezes 1 por dia, às vezes 2 ou 3. Lúcia se mexeu no colo do pai. É verdade, papai. Vinham muitos tios diferentes, com carros bonitos. E o que você fazia quando eles chegavam, filha? A tia Sofia me mandava ir para o jardim e ficar quietinha. Se fizesse barulho ou chorasse, ela ficava muito brava. Alexandre olhou para Sofia com ódio. E se ela não obedecesse? Sofia permaneceu em silêncio. Responde, eu dava castigo. Que tipo de castigo? Ficava sem comer até aprender. Lúcia confirmou. É verdade, papai. Quando chorava, a tia Sofia não me dava comida. Dizia que menina desobediente fica com fome. Alexandre sentiu lágrimas nos olhos. E a senhora Maria? Como descobriu? A senhora Maria começou a fazer perguntas quando viu os carros diferentes. E você o que disse a ela? Que eram amigos meus, visitas sociais normais. E ela acreditou no começo sim, mas depois começou a desconfiar. Por quê? Porque os homens saíam sempre muito felizes, relaxados, e eu sempre contava dinheiro depois. Lúcia completou. A senhora Maria perguntava por que eu ficava no jardim quando tinha visita. Eu dizia que a tia Sofia mandava. E o que a senhora Maria fazia? Me levava comida escondida
e cobertor quando fazia frio, mas sempre escondido da tia Sofia. Alexandre se virou para Sofia. E quando você descobriu que a senhora Maria estava ajudando Lúcia? Fiquei furiosa. Falei para ela parar de interferir na educação da menina. Educação. Chama educação deixar uma menina passar fome no frio. Estava ensinando ela a ser independente. Independente. Ela tem 5 anos. Lúcia puxou a camisa do pai. Papai, depois que a senhora Maria foi embora, ficou muito pior. Pior como filha, a tia Sofia ficava mais brava comigo. Dizia que eu era culpada da senhora Maria ter ido embora. Alexandre olhou para Sofia. Como assim culpada? A menina chorava muito quando Maria saía. Fazia escândalo. Os clientes começaram a reclamar do barulho. E aí o que você fez? Falei para Lúcia que se continuasse chorando, você nunca mais ia voltar para buscá-la. Ameaçou minha filha. Estava educando ela. Lúcia confirmou. A tia Sofia disse que você tinha morrido no avião, que nunca mais ia voltar, porque eu era uma menina muito ruim. Alexandre abraçou a filha com mais força. E você acreditou? Sim, papai. Por isso estava esperando na rua. Pensei que se esperasse muito tempo, talvez você voltasse. As lágrimas rolavam pelo rosto de Alexandre. Minha filha, o papai nunca vai te abandonar. Nunca! Sofia tentou se justificar. Alexandre, você precisa entender que eu estava sob muito estresse. Conciliar tudo isso não era fácil. Conciliar o quê? Prostituição e cuidado infantil. Era meu trabalho, minha fonte de renda. Sua fonte de renda, Sofia. Te dou tudo o que você precisa. Você me dá o que acha que eu preciso. Queria minha própria independência financeira. Independência financeira se prostituindo na casa do marido. Lúcia olhou para o pai. Papai, o que é prostituição? Alexandre hesitou. Depois respondeu com cuidado. É quando uma pessoa faz coisas íntimas com estranhos em troca de dinheiro. A tia Sofia fazia isso. Sim, filha. Por isso não queria que visse. Por isso, Lúcia se virou para Sofia. Tia Sofia, por que não arrumou um trabalho normal como a senhora Maria? A pergunta inocente da menina deixou Sofia sem palavras. Alexandre continuou o interrogatório. Quantos clientes você tinha? Uns 20 fixos. Nomes. Alexandre, se eu der os nomes, posso ter problemas. Se não der, vai ter problemas comigo. Sofia suspirou. Ricardo Torres, da construtora. Doutor Fernando, cirurgião plástico. Vereador Marcos Alonso. Alexandre conhecia todos esses nomes. Eram pessoas do seu círculo social e profissional. Continua delegado aposentado Antônio Santos, juiz Eduardo Castro, empresário hoteleiro Gustavo Moreno, um juiz, um delegado, pagavam mais caro pela descrição. Lúcia perguntou: Papai, esses homens são amigos seus? Alguns são, filha. Sabiam que eu estava no jardim? Alexandre olhou para Sofia. Sabiam da existência de Lúcia? Não. Eu sempre dizia que não tinha filhos. Negava a existência da minha filha. Era mais fácil assim. Lúcia ficou confusa. Por que a tia Sofia dizia que eu não existia? Porque tinha vergonha de você, filha. Vergonha de ser sua madrasta. Sofia explodiu. Não tinha vergonha. Tinha praticidade. Cliente não quer saber de criança por perto. Então, apagou minha filha da sua vida? Temporariamente. Alexandre se levantou com Lúcia no colo. Sofia, você vai me dar os contatos de todos esses homens. Para quê? Para contar para eles quem você realmente é. Alexandre, você não pode fazer isso. Posso e vou. Eles têm direito de saber que transaram na casa de um homem casado com uma menina sendo torturada no jardim. Sofia empalideceu. Se fizer isso, vão me destruir. Ótimo. É exatamente o que você merece. Lúcia sussurrou no ouvido do pai. Papai, a tia Sofia vai embora agora. Vai. Sim, filha. Amanhã mesmo. E nunca mais vai voltar. Nunca mais. Sofia percebeu que tinha perdido completamente o controle da situação. Alexandre, me dá uma chance de explicar melhor. Explicar o quê? Que destruiu a inocência da minha filha para ganhar dinheiro sujo.
Não foi assim. Foi exatamente assim. Alexandre a olhou com desprezo total. Sofia, amanhã de manhã você sai dessa casa. E se algum dia tentar se aproximar da Lúcia novamente, acabo com você. E vou para onde? Pro inferno, de preferência. Lúcia apertou-lhe o braço do pai. Papai, agora posso brincar na sala de novo ou ainda tem que ser só no jardim? Filha, agora você pode brincar em qualquer lugar da casa. Essa casa também é sua. Sofia olhou ao redor da mansão, percebendo que sua vida de luxo tinha chegado ao fim. Mas Alexandre ainda não tinha terminado com ela. O pior ainda estava por vir. Alexandre passou a madrugada planejando meticulosamente sua vingança. Sentado no escritório com Lúcia, dormindo tranquila no sofá ao seu lado, elaborou uma estratégia que destruiria Sofia da mesma forma sistemática que ela tinha destruído sua filha. A lista de clientes, os endereços das famílias, os horários ideais para as visitas, tudo calculado para causar o máximo impacto emocional e social. Às 6 da manhã, acordou a senhora Maria. Preciso que cuide da Lúcia hoje. Tenho algumas visitas importantes para fazer. Que tipo de visitas, senhor Alexandre? Vou apresentar a Sofia para as famílias dos homens que ela atendia. Senhora Maria sorriu com satisfação. Finalmente, essa mulher vai pagar pelo que fez. Às 7 horas, Alexandre acordou Sofia. Levanta. Hoje é o dia da sua apresentação à sociedade. Que apresentação? Perguntou ainda sonolenta. Você vai contar pessoalmente para cada esposa traída o que fazia com os maridos delas. Sofia pulou da cama em pânico. Alexandre, você enlouqueceu, não posso aparecer na casa dessas pessoas. Pode e vai, senão vou sozinho e conto uma versão ainda pior. Enquanto Sofia se arrumava com as mãos trêmulas, Alexandre preparou um café da manhã especial para a Lúcia. A menina estava visivelmente diferente, mais relaxada, sorrindo espontaneamente pela primeira vez em meses. A simples presença constante do pai já começava a curar suas feridas emocionais. Papai, hoje posso tomar café na mesa grande? Perguntou Lúcia, referindo-se à mesa da sala de jantar, da qual sempre fora excluída. Não só pode como deve, minha princesa. A partir de hoje, você é a rainha desta casa. Senhora Maria preparou um banquete digno de realeza. Panquecas douradas, frutas frescas cortadas em formas divertidas, suco de laranja natural, ovos mexidos cremosos. Lúcia comeu com apetite voraz, recuperando não só as refeições perdidas, mas também a alegria de ser uma criança normal. Senhora Maria, agora posso comer quantas panquecas quiser. Quantas quiser, minha querida. Nunca mais vai faltar comida para você. Sofia desceu para a cozinha vestida elegantemente, como se fosse a um evento social de gala. Usava um vestido caro, joias reluzentes e perfume francês, tentando manter a aparência de madame respeitável antes de sua queda definitiva. Alexandre, ainda acho que podemos resolver isso de forma mais civilizada. Civilizada. Alexandre riu friamente. Sofia, você vai descobrir hoje o que significa civilização de verdade. No carro, Alexandre estabeleceu as regras com a frieza de um general. Você vai contar para cada família todos os detalhes sórdidos do seu esquema. Horários, valores, frequência, tudo. Não vou conseguir olhar nos olhos dessas mulheres. Devia ter pensado nisso antes de destruir a vida delas. A primeira parada foi estrategicamente escolhida. A mansão do vereador Marcos Almeida, conhecido por seus discursos moralistas sobre valores familiares. Alexandre tocou a campainha às 9 da manhã, sabendo que toda a família estaria reunida para o café da manhã. Uma mulher elegante, de 40 anos, atendeu acompanhada de 2 filhos adolescentes. Bom dia, sou Helena Almeida. Posso ajudar? Senhora Almeida, sou Alexandre Ribeiro. Preciso falar urgentemente com toda a sua família sobre seu marido. Sobre Marcos. Ele não está, mas pode falar comigo.
É melhor chamar seus filhos também. Eles têm direito de saber que tipo de homem é o pai deles. Helena ficou visivelmente preocupada e chamou os filhos, Pedro, de 16 anos, e Marina, de 14. Do que se trata? Alexandre olhou para Sofia. Conta para eles. Sofia estava visivelmente trêmula. Eu não sei como começar. Comece explicando qual era sua relação profissional com o pai desses meninos. Helena franziu a testa. Que relação profissional? Sofia engoliu em seco. Eu prestava serviços íntimos para o seu marido. Serviços íntimos, serviços sexuais. Ele me pagava para transar com ele. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Pedro, o filho mais velho, perguntou: Minha mãe, tá dizendo que meu pai pagava prostitutas? Tô dizendo que seu pai era cliente de prostitutas. Sim, Marina. A filha começou a chorar. Mamãe, isso é mentira, né? Helena olhou para Sofia com uma mistura de horror e raiva. Por quanto tempo? 8 meses. Toda quinta-feira. Toda quinta, ele dizia que tinha reunião na Câmara até tarde. Não tinha reunião. Estava na minha casa. Pedro explodiu. Quanto ele pagava por você? 100 por encontro. Marina fez as contas. Quase 50 mil do dinheiro que era para nossa faculdade. Helena se levantou tremendo de raiva. E tem mais alguma coisa que querem me contar? Alexandre interferiu. Sim, fazia isso na presença da minha filha de 5 anos, que era obrigada a ficar trancada no jardim durante os programas. Helena olhou para Sofia com nojo. Traumatizava uma criança para ganhar dinheiro sujo? Eu não queria. Não queria o quê? Mas precisava trabalhar. Pedro gritou: trabalhar. Isso não é trabalho, é sujeira. Helena pegou-lhe o telefone. Saíam da minha casa antes que chame a polícia. E quando Marcos chegar, vai encontrar as malas dele na calçada. Do lado de fora, Sofia estava destruída. Alexandre, por favor, não posso fazer isso mais 7 vezes. Vai fazer sim. Próxima parada. Casa do Dr. Fernando. A segunda visita foi ainda mais devastadora. A residência do cirurgião plástico era um palacete com jardins elaborados. A esposa, Helena Lima, de 50 anos, com aparência visivelmente alterada por cirurgias, os recebeu acompanhada da filha única, Beatriz, de 20 anos, estudante de medicina. Bom dia, sou Helena. Meu marido saiu para o hospital, mas posso ajudar? Pode sim. Sua esposa traía a senhora sistematicamente. Helena quase desmaiou. Como? Sofia, já completamente destruída emocionalmente, confessou com voz trêmula. Senhora Helena mantinha uma relação íntima com seu marido. Que tipo de relação? Me pagava para transar com ele na minha casa. Beatriz, a filha, gritou. Meu pai pagava prostitutas, o mesmo homem que me dá sermões sobre moral e dignidade. Com que frequência? Perguntou Helena, tentando manter a compostura. 2 vezes por semana, terça e sexta. Por quanto tempo? 10 meses. Beatriz fez as contas rapidamente. 2 vezes por semana, 10 meses. Mais de 80 encontros. E quanto pagava? Perguntou Helena. 200 por encontro. Helena se apoiou na parede. 160 mil. Meu Deus! 160 mil do dinheiro da família. Beatriz explodiu em lágrimas. Mamãe, lembra quando ele disse que não podia pagar meu intercâmbio porque estava com dificuldades financeiras? Lembro. Estava gastando meu dinheiro do intercâmbio com prostitutas. Helena se virou para Sofia com uma fúria assassina. Destruiu minha família por dinheiro, senhora. Desculpe-me muito. Desculpe-me. Helena pegou um vaso de cristal caríssimo e jogou na parede. 20 anos de casamento destruídos e você pede desculpas. Beatriz gritou. Saiam daqui antes que eu faça uma besteira. A terceira parada foi planejada para ser a mais humilhante. A casa do empresário hoteleiro, Gustavo Mendes, que estava dando uma festa de aniversário para a esposa. Havia mais de 40 convidados no jardim quando Alexandre e Sofia chegaram. Desculpem interromper a festa, disse Alexandre em voz alta para que todos ouvissem. Mas
preciso contar algo importante sobre Gustavo. Gustavo, um homem de 45 anos, empalideceu ao ver Sofia. Alexandre, o que você está fazendo aqui? Vim apresentar sua amante especial para sua esposa e seus convidados. O silêncio na festa foi total. Juliana, a esposa aniversariante de 30 anos, perguntou: que amante? Alexandre empurrou Sofia para frente. Conta para todos, Sofia. Já completamente arrasada, falou com voz quebrada. Eu atendia seu marido profissionalmente. Como assim atendia? Me pagava para transar com ele. O murmúrio entre os convidados foi ensurdecedor. Juliana gritou diante de todos nossos amigos. Você me humilha assim? Gustavo tentou explicar. Juliana, deixa eu explicar. Explicar o quê? Paga prostitutas. Sofia continuou. 3 vezes por mês. 5.000 por encontro. Uma senhora mais velha, mãe de Juliana, gritou. 15.000 por mês, com Juliana desmaiou ali mesmo, no meio da festa. Quando acordou, estava cercada pelas amigas que a ajudaram a expulsar o marido de casa diante de todos os convidados. A 4ª visita foi calculada para causar máximo impacto social. A casa do juiz Eduardo Castro. Durante o tradicional almoço de domingo, com toda a família estendida, havia uns 20 parentes presentes quando Alexandre tocou a campainha. Dona Margarida, esposa do juiz há 45 anos, atendeu pessoalmente. Bom dia, jovem. Posso ajudar, Dona Margarida? Preciso falar com toda a família sobre o comportamento do senhor Eduardo. Que comportamento? Alexandre e Sofia entraram na sala onde toda a família estava reunida. Filhos, noras, genros, netos, irmãos do juiz. Seu marido mantém relações extraconjugais pagas. O silêncio foi sepulcral. Um dos filhos do juiz perguntou: o que o senhor quer dizer? Sofia, agora completamente destruída, confessou diante de toda a família. Seu pai me pagava para transar com ele, 2 vezes por mês há mais de 1 ano. Dona Margarida, uma senhora religiosa de 70 anos, se benzeu. Jesus Cristo. 45 anos de casamento. Um neto adolescente perguntou: vovô, pagava prostitutas? 3.000 por encontro. Dona Margarida fez as contas. 72.000 por ano. Do dinheiro da nossa aposentadoria. A filha mais velha do juiz explodiu. Papai, como pôde fazer isso com a mamãe? O juiz tentou negar, mas Sofia tinha provas, fotos, mensagens, comprovantes de transferência. Dona Margarida se levantou dignamente. Eduardo, depois de 45 anos, você me humilha assim. Quero que saia da minha casa. Margarida, deixa eu explicar. Não tem explicação. Traiu não só a mim, mas a Deus e a família. A 5ª e última visita foi a mais devastadora. Alexandre organizou uma reunião com todas as esposas traídas simultaneamente. Alugou o salão de festas de um hotel e convidou todas especialmente. Quando as 8 mulheres chegaram e se encontraram cara a cara com Sofia, a situação explodiu. Todas começaram a gritar ao mesmo tempo, contando umas para as outras os detalhes das traições dos maridos. Helena Almeida gritou: meu marido gastou 50.000 com ela. Helena Lima retrucou: o meu gastou 160.000. Juliana Mendes chorou: o meu gastava 15.000 por mês. Dona Margarida, a mais velha, disse com dignidade: 45 anos de casamento destruídos. As mulheres se uniram em uma fúria coletiva contra Sofia, que estava encolhida em uma cadeira completamente arrasada. O que você tem para nos dizer? Perguntou Helena. Sofia mal conseguia falar. Eu peço perdão a todas. Perdão! Gritaram todas em coro. Helena explodiu. Destruiu 8 famílias e pede perdão. Quer que a gente faça o quê? Dona Margarida respondeu: queremos que desapareça da nossa cidade e nunca mais volte. As consequências foram imediatas e devastadoras. Em uma semana, todos os jornais locais estampavam a manchete: rede de prostituição de luxo desmantelada no Rio de Janeiro. A notícia se espalhou nacionalmente. Sofia foi expulsa da cidade pela própria família.
Sua mãe, conservadora de São Paulo, a deserdou publicamente, declarando à imprensa: "Não tenho mais filha." Os clientes perderam tudo: casamentos, reputações, carreiras. O vereador renunciou ao cargo. O juiz foi aposentado compulsoriamente. O cirurgião perdeu a licença médica. Alexandre ficou com a guarda integral de Lúcia e iniciou imediatamente um processo de cura familiar. A menina começou terapia psicológica especializada e gradualmente foi superando os traumas. Senhora Maria voltou oficialmente como empregada permanente e segunda mãe da menina. 3 meses depois, Lúcia estava irreconhecível. Tinha ganhado peso, sorria constantemente e brincava como uma criança normal. A casa foi completamente reformada. Móveis novos, cores alegres, energia positiva. Alexandre mudou radicalmente sua rotina profissional, trabalhando mais de casa para estar presente na recuperação da filha. 6 meses depois, Sofia estava trabalhando como faxineira, em um hotel barato em outro estado, destruída social, emocional e financeiramente. Sua tentativa de usar uma criança inocente como escudo para os seus crimes se voltou contra ela de forma implacável. Um ano depois, em uma manhã ensolarada, Alexandre e Lúcia plantavam flores no jardim, exatamente no lugar onde ela costumava ficar, trancada sozinha durante as sessões de trabalho de Sofia. Lúcia, agora com 6 anos, usando um vestido amarelo novo e limpo, olhou para o pai. "Papai, essas flores vão crescer bem bonitas aqui?" "Vão sim, minha princesa, porque agora esse lugar só tem amor, e a tia Sofia nunca mais vai voltar. Nunca mais. Quem machuca crianças não merece segunda chance." Lúcia sorriu e plantou a última muda. "Papai, agora entendo por que você se chama Alexandre. Porque é como Alexandre, o grande, que protege os bons." Alexandre abraçou a filha com lágrimas nos olhos. A justiça tinha sido feita. O amor paterno venceu a maldade e uma família destruída renasceu mais forte das cinzas da traição. A última imagem foi simbólica. Onde antes havia dor e abandono, agora cresciam flores coloridas. Onde antes havia lágrimas, agora havia sorrisos. O amor verdadeiro sempre vence no final,